Tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez à nossa casa, que os recebe de braços abertos. Nesse sábado, um dia gostoso também, nos encaminhando para mais um encerramento, para mais um final de ano. Mas vamos lá, né? Todo mundo aí com fé, com esperança, com otimismo, que nada como um dia após o outro. Convido então todo mundo a se posicionar da forma mais confortável na cadeira, fechando seus olhos, e comecem a mentalizar uma luz azul descendo, a imagem do nosso Mestre Jesus, e recebendo aquilo que cada um veio buscar. Senhor Deus, nosso Pai de infinita misericórdia, agradecemos pela oportunidade de aqui estarmos reunidos nessa casa que traz a esperança, que traz os bons espíritos e que traz os nossos amigos aqui para nos auxiliar. Senhor, agradecemos por essa oportunidade. Agradecemos pelo dom da vida, agradecemos por mais um dia. Dessa forma, então, gratos, vamos dar início aos trabalhos, às atividades, à exposição doutrinária da tarde de hoje. E que assim seja. Hoje, o tema, nós vamos falar sobre decisão. Esse é o capítulo 27 dessa obra chamada Opinião Espírita. Isso aqui é uma psicografia dos nossos queridos médiuns Chico Xavier e Valdo Vieira, através de Emmanuel e de André Luiz. Então ele traz vários comentários, eles fazem vários comentários sobre o Evangelho. E dentre eles, tocou essa parte chamada decisão. E decisão, todos nós sabemos que não é uma coisa fácil. Decisão é algo que todos nós somos convidados diariamente a tomar. Decisões boas ou decisões que nós pensamos que sejam boas, mas depois a gente percebe que não foi uma decisão tão boa assim, né? Então eu vou ler aqui, vou tentar desvincular, fazer alguns comentários em relação ao texto. E ele começa da seguinte forma. Então nós somos tangidos por fatos e problemas a exigirem a manifestação de nossa vontade em todas as circunstâncias. Muito embora disponhamos de recursos infinitos de escolha para assumir gesto determinado ou desenvolver certa ação, invariavelmente estamos constrangidos a optar por um só caminho, de cada vez, para expressar os desígnios pessoais na construção do destino. Bom, como eu comentei antes, a nossa vida ela está cheia de momentos em que nós precisamos tomar decisões, né? É como se a gente estivesse navegando no mar e a cada onda que nos chega, nós fôssemos obrigados a assumir o leme e conduzir o nosso barco de uma determinada forma, para passar por aquela onda, enfrentando ela e seguindo o nosso destino. E é dessa forma que a gente tem que ter, meus amigos. Nós temos que ter essas decisões, nós temos que tomar essas decisões pautadas, obviamente, naquilo que dentro do nosso conhecimento nós estejamos conscientes de que seja a melhor decisão. E é importante nós assumirmos o leme. Então aqui esse comparativo de nós assumirmos o leme é nós termos uma atitude. Porque erroneamente, às vezes, nós pensamos que aquela expressão deixe na mão de Deus que tudo se resolverá. Sim,
Deus vai nos ajudar, mas nós também precisamos ter atitudes. E essas atitudes, elas passam muitas vezes em decisões. Pensemos como é que nós vamos tomar essas decisões, até porque cada decisão que nós tomamos em nossa vida, ela nos direciona por um caminho específico. Aqui ele está dizendo que nós podemos ter várias opções, nós podemos ter vários caminhos, mas nós podemos seguir somente um de cada vez. Então, que essa nossa decisão faça com que nós escolhamos e sigamos esse melhor caminho. É um lembrete, do peso e da importância que essas decisões, ao longo do tempo, ela tem na construção da nossa vida futura principalmente. A decisão que nós tomamos hoje de determinada coisa, ela vai refletir, talvez, daqui a 60 anos, a 40, a 50. Então, são decisões que nós precisamos pensar muito, muito, muito mesmo. Conquanto possamos caminhar 1000 léguas, somente progredimos em substância, avançando passo a passo. Daí a importância da existência terrena, temporária e limitada em muitos ângulos, porém rica e promissora aos ensejos que nos faculta para automatizar o bem, no campo de nós mesmos, mediante a possibilidade de sermos bons para os outros. Olha, a nossa jornada aqui na Terra, ela é composta de pequenos passos. Então nós vamos dando um passo por dia, um passo por vez. Então por isso que eles nos adverte, que a gente tem que avançar passo a passo. Quando nós queremos avançar, dar um passo, já ouviu essa expressão, dar um passo maior do que a perna? É justamente isso, meus amigos. É algo que a gente não consegue caminhar, Então, dessa forma, embora temporária a nossa vida, às vezes a gente está aqui mergulhado num turbilhão do nosso dia a dia e a gente não tem a percepção das coisas que nós fizemos durante o dia, porque o tempo parece que está passando cada vez mais rápido. Essa é a nossa percepção. Às vezes a gente olha coisas que aconteceram há 3 anos atrás, uma pandemia foi há 4 anos, quase 5 anos atrás, quando ela começou, E para alguns parece que ela ainda está recente, parece que foi ontem, a gente perdeu um pouco essa percepção do tempo. Mas a gente às vezes tem que parar um pouquinho e ver como é que nós estamos caminhando, como nós estamos decidindo os nossos passos. E como ele bem nos adianta aqui, a gente tem a cada momento uma oportunidade de estarmos fazendo algo de bom. Mas para nós fazermos algo de bom, não fazer o mal, basta, nós temos uma omissão. Mas para fazermos o bem é necessário uma ação. E essa ação, ela passa às vezes por uma decisão. Nós também podemos decidir. Da mesma forma que o mal, nós também podemos decidir se nós vamos fazer o mal ou não. Então, tudo na nossa vida passa por decisões. Tudo, meus amigos. A construção de um grande destino, às vezes, ela passa por uma pequena decisão, que a gente nem percebeu, mas foi uma decisão muito correta. Uma decisão boa. Que aquilo reverberou, que aquilo foi prosperar somente muitos anos depois. E todos nós temos casos, em nossas vidas, de alguma decisão que nós tomamos que refletiu de uma forma muito positiva. Seja ter ajudado uma pessoa lá no passado, com qualquer coisa que tenha sido. Eu podia ter tido essa decisão de não ter ajudado, mas eu ajudei. E depois de muitos anos, a gente foi ver que essa pessoa, ela prosperou, essa pessoa, talvez, ela se livrou de um vício.
a decisão pequena. A pessoa te ligou, ela só queria desabafar, ela só queria te contar um caos, aquilo que estava afligindo ela. E você ouviu ela, você ouviu essa pessoa. E naquele momento você foi capaz de até dar bons conselhos para ela. Então esse pequeno gesto, talvez você tenha desencaminhado uma pessoa de um suicídio. A gente não sabe. Mas parece tão pequeno, né? Simplesmente ouvir uma pessoa, ouvir as queixas dela, as dores. Então, estejamos atentos, tá? Nessas pequenas decisões também, da forma como a gente pode apoiar essas pessoas, como nós podemos apoiar o nosso entorno. Ideia, verbo e atitude exprimem resoluções de nossas almas e a frutificarem bênçãos de alegria ou lições de reajustes no próprio íntimo. Vacilação é sintonia de fraqueza moral, tanto quanto desânimo é sinal de doença. Olha, aqui é importante nós termos, né, a clareza naquilo que nós estamos decidindo. As atitudes nossas, né, e as manifestações, elas podem resultar ela pode nos levar a resultados positivos e oportunidades de crescimento interno também. Mas aqui ele fala o quê? Ele fala sobre a vacilação, né? A vacilação, ele fala também da fraqueza moral, tanto quanto desânimo, que é um sinal de doença. Essa vacilação que ele está falando aqui, que ele se refere, ele está falando do nosso dia a dia. Nós, como seres imperfeitos que somos, nós sabemos das nossas deficiências, dos nossos apegos. E às vezes a gente está caminhando, está indo numa jornada muito boa, mas, né, por uma má, não digo uma má influência, mas a gente acaba deixando novamente aquelas nossas más inclinações nos levar de novo para um caminho, para um lugar onde a gente já não se sente mais tão bem. Então essa é a vacilação moral que ele está dizendo aqui. E é algo que a gente tem que estar atento também, né? O famoso orai e vigiai. Isso é algo que nós temos que ter como uma ferramenta, como um instrumento de combate a essas vacilações. Mas a gente tem que estar atento também, meus amigos, uma questão chamada desânimo. Porque quando a gente se desanima, nós o quê? Se eu estou desanimado, eu estou perdendo a vontade de seguir em frente, de batalhar, de enfrentar as dificuldades. E à medida que isso vai passando, eu vou entrando num estágio mental que eu não consigo mais sair de dentro dele. Aí onde nós temos as depressões, onde nós temos, infelizmente, aí, esses casos que nós temos acompanhado, que cada vez aumenta mais, né? O índice de suicídios. Então é bom que a gente esteja muito atento como é que está o nosso íntimo, como é que nós estamos reagindo dia a dia em todas as adversidades, em todas as provações. Mas tenhamos esse olhar também ao nosso redor, daquelas pessoas que estão junto da gente. Porque essas pessoas, como nós, são seres frágeis, são seres imperfeitos, são seres que vacilam moralmente, são seres que também caem em desânimo. Então a importância de nós também podermos estender os nossos braços e dar um abraço, receber essas pessoas. Manter a força, né, e a clareza de propósito. Então a gente, para poder seguir adiante, é importante nós mantermos a força, nós mantermos a clareza, porque nós temos muitas opções, pela frente. Ou às vezes nós temos muitos desejos também pela frente. Só que a gente não consegue atender a todos os desejos de uma vez só.
Por isso a necessidade de nós darmos foco naquilo que esteja, de uma certa forma, atrapalhando a minha evolução moral ou até mesmo a minha prosperidade material. Aqui a gente não tem problema algum, pessoal, nós falarmos também em prosperidade material no bom sentido, no sentido do trabalho, porque o trabalho ele faz parte da lei do progresso da humanidade e todos nós precisamos trabalhar. Não tem problema algum nós falarmos também em termos, vivermos bem. Nós, como espíritas, nós pregamos a humildade, sermos humildes, mas essa humildade ela não está relacionada diretamente à pobreza. A gente não pede para sermos pobres, humildes. Existe uma diferença muito grande nisso. Então, olhem aquilo que está atrapalhando, aquele entrave na tua vida, aquele entrave moral ou aquele entrave material, e foque naquilo, dê foco, coloque energia, porque se nós resolvermos atacar todas as frentes, nós não vamos conseguir atacar nenhuma. Nós não seremos efetivos em nenhuma. Isso vai fazer o quê? Com que novamente nós desanimamos, que nós caiamos numa descrença com nós mesmos. E assim vira um turbilhão que dificilmente a gente vai conseguir sair dele. Agora, uma das frases, né, à medida que você vai dissecando esse texto, porque quando a gente pega um texto, frases de Emmanuel, né, tem uma frase que às vezes você vai trabalhar uma década em cima dela e talvez você não consiga dissecá-la totalmente. Mas dentro desse texto aqui, uma que muito me chamou a atenção é que ele diz assim: certeza no bem denuncia felicidade real e confiança de hoje indica serenidade no futuro. Então, essa certeza de nós estarmos tomando as nossas decisões e tendo atitudes pautadas e voltadas para o bem, isso aqui é algo que no futuro, certamente, a gente vai estar com uma base serena em nossas vidas. Isso aqui, meus amigos, é a famosa consciência tranquila, consciência limpa, de nós podermos chegar à noite e colocarmos as nossas cabeças em nossos travesseiros e termos a certeza de que nós tomamos as nossas decisões voltadas no bem. E isso é uma construção diária, que nós precisamos estar atento. E essa fé nesse progresso, né, ele traz o quê? Ele traz um crescimento pessoal. Todos nós, quando chegamos no final do dia, e se a gente tem aquele tempinho para olhar o que nós fizemos durante o dia, percustar a nossa consciência, a gente vai poder entender um pouco sobre isso. Então, uma vida, meus amigos, cheia de paz e realização, é isso aí que a gente tem que buscar. Mas isso passa por decisões diárias, pequenas ou grandes. Progresso é fruto de escolha. Não há nobre desincumbência com flexibilidade de intenção. Afora, tu mesmo, ninguém te decide o destino. Progresso é fruto de escolha. E esse progresso, essa escolha é nossa. Compete somente a nós. O progresso não é obra do acaso. Quando nós olhamos aqui para Caxias do Sul, uma cidade pujante como a nossa, um polo metal mecânico invejável, grandes empresas que nós temos aqui,
referências, né, mundialmente falando, não foi obra do acaso. Ali ele não abriu a pessoa, uma Randon, uma Marco Polo e outras tantas grandes aqui, elas não prosperaram e não estão onde no patamar que elas estão, somente porque abriram e alguém foi lá, gostou e comprou e foi comprando. Não, meus amigos, pode ter certeza que foi obra de muito trabalho dos seus fundadores e de muitas decisões corretas, que foram sendo tomadas e foram sendo alavancadas, né? E aí vem o crescimento. Uma coisa que eu aprendi, eu vou até fazer um merchan aqui, né, um marketing. Eu aprendi quando eu trabalhei na Marco Polo, o senhor Paulo Bellini, o seu fundador, ele era uma pessoa assim, ó, extremamente preocupada e voltada com seus funcionários. Né? Ele falava assim que se tratasse bem os funcionários também tratariam bem da empresa. Então, isso é uma decisão. Ele tomou essa decisão de tratar bem os funcionários. E foi uma decisão pautada em quê? Pautada no bem. E tantas outras que fez com que ela prosperasse. Não deixe, pessoal, que as pessoas decidam o teu destino. Nós temos o nosso livre-arbítrio. E nós podemos fazer coisas assim, ó, extraordinárias, apenas com pequenas atitudes. Coisas pequenas podem realizar grandes coisas. Seguindo aqui, se a eventualidade da sementeira é infinita, a fatalidade da colheita é inalienável. Então todos nós sabemos que aqui está relacionado diretamente à lei de causa e efeito, o plantio e a colheita. Ninguém planta soja e vai colher laranja. Não existe. Aquela semente que tu planta, se você plantou ela, ela vai germinar e ali ela vai colher os frutos. Qual o tipo de fruto que você quer colher? Você tem a decisão daquilo que você quer plantar. Também a gente está decidindo. O que eu quero plantar? Eu vou plantar aquilo que eu quero colher. Eu quero colher bons frutos? Ou eu quero colher frutos venenosos? É uma decisão. Não é fácil decidir. E assim nós fomos convidados, né? Nessa lei de causa e efeito. Mais uma coisa interessante, né? Ele fala que guardas contigo tesouros de experiências acumulados em milênios de luta que podem crescer aqui e agora a critério do teu alvitre. O que seriam, meus amigos, esses tesouros acumulados, né, em milênios de luta que podem crescer? Isso aqui são as experiências que nós levamos, que nós carregamos através, né, das nossas existências. Então, todo esse cabedal de conhecimento que nós vamos adquirindo em cada encarnação, a gente traz isso. Nós trazemos de forma inconsciente. Não se perde. Nós só ganhamos. Na vida é assim. De acordo com a lei divina da providência, nós não regredimos. Ou nós estamos estagnados ou nós progredimos. Então, tudo aquilo que nós vamos adquirindo como conhecimento, tudo aquilo que vai trazendo para nós melhorias, isso fica registrado. Então, nós trazemos isso no nosso inconsciente. E, às vezes, nós temos aqui a oportunidade de colocar isso novamente em prática, nessa existência. Porque naquela existência passada, eu falhei por um motivo ou outro. Mas me foi dado novamente uma nova oportunidade e aqui estou para bem fazê-lo. Talvez numa existência passada eu fui um mau médico. Eu fui uma pessoa mesquinha, uma pessoa que não olhava o paciente como um ser humano e sim somente como uma cifra. Me arrependo e agora estou tendo uma oportunidade de ser um bom médico, trabalhar, quiçá,
né? E no Médicos Sem Fronteiras, trabalhando em postos, dando assistência gratuita. Então, tudo isso são coisas que a gente pode, nessa vida, daquilo que nós adquirimos no passado, colocar em prática de novo, porque nós não perdemos, nós só ganhamos. Então, esse é um dos mecanismos, dos benefícios que a gente pode utilizar também para o nosso melhoramento. E tem coisas, meus amigos, que basta a gente olhar para nós mesmos, a forma como nós pensamos e algumas atitudes nossas, que a gente vai ter, sim, uma pequena noção daquilo que talvez nós tenhamos sido no passado. Nós temos isso. Mas aí é um exercício de meditação, é um exercício de autoconhecimento. É uma coisa que não é tão fácil, mas nós podemos, sim, ter uma noção daquilo que nós fomos, daquilo que nós praticamos no passado, através daquilo que nós estamos fazendo no presente e também no meio que nós fomos inseridos. Tudo isso contribui para essa nossa atividade evolutiva, essa que nós somos convidados. E aqui ele diz o seguinte, né, finalizando: recorda que o berço de teu espírito fulge longe da existência terrestre. Aqui ele já está dizendo o seguinte, olha, teu espírito ele é imortal. Né? Ele não... Tu está aqui na Terra, mas é só de passagem. Então, o objetivo da perfeição é inevitável bênção de Deus. Gente, todos nós seremos um dia espíritos perfeitos. Isso nós já falamos, cedo ou tarde, nós seremos espíritos perfeitos. Obviamente, dentro de uma perfeição relativa, porque a absoluta, todos nós sabemos que somente Deus pode ser. Mas um dia nós seremos perfeitos. Né? E a perenidade da vida constitui o prazo de nosso burilamento. Então aqui é o prazo que a gente está tendo para realmente. Nós temos um prazo aqui, mesmo que seja lá no passado, antes que eu comentei, passo a passo, mas a gente está tendo essa oportunidade de irmos melhorando. Mas a gente melhora através de boas decisões, que não são fáceis. Ainda mais nesse mundo que nós estamos vivendo hoje, né? Da tecnologia, do conhecimento, da informação e da outras coisas, né? Da diversidade de pensamentos, que está difícil de convergir, né? Mas também já faz parte do processo do progresso. Entretanto, o minuto que vives é o veículo da oportunidade para a seleção de valores, obedecendo ao horário certo e revelando condições próprias no ilimitado caminho da evolução. Então isso aqui, essa frase aqui, é para encerrar mesmo, né, o convite de como nós vamos decidir viver. Qual a decisão que nós vamos tomar? Eu quero ser uma pessoa boa? Eu decido que eu sou uma pessoa boa. Ok. O que eu preciso para ser uma pessoa boa? Foco naquilo que está te tirando do caminho do bem. Eu quero ser uma pessoa mais caridosa. O que eu preciso para me tornar mais caridoso? Decida, foque e vá atrás. Nós temos aqui um ilimitado o caminho para a evolução. E todos nós um dia seremos perfeitos. Como disse Mateus, né, no capítulo 5, versículo 48, sede perfeitos como vosso Pai Celeste é perfeito. Meus amigos, que possamos diariamente, a todo momento, tomarmos boas decisões. Obrigado, eu agradeço a atenção de vocês, a paciência, principalmente. E mais uma vez eu convido os nossos médiuns a se posicionarem. E vocês também, a todos se posicionarem da melhor e mais confortável forma possível, fechando seus olhos, para receber desde agora
o passe. Pense e mentalize naquilo que deixa vocês angustiados, que tem tirado o sono, a tranquilidade. Pense que tudo isso está ficando para trás e que estamos absorvendo a energia dessa casa, a sintonia com esses nossos bons irmãos, bons espíritos que velam por nós. Pai amado, pedimos nesse momento que ilumine as nossas consciências e que permita que possamos olhar e entender o caminho que queremos seguir. Que sejamos aconselhados no nosso dia a dia pelo nosso bom anjo a tomarmos sempre as melhores decisões. Decisões estas que nos leve para o caminho do bem, para o caminho que conduz ao Senhor. E quem sabe um dia sermos perfeitos como vós é. Amigos queridos, peço a Deus que todos nós possamos regressar aos nossos lares em paz e com a espiritualidade amiga. E que assim seja.